Fala galera, vamos dar uma olhadinha nesse spot aqui. Eu rodei essa mão aqui pra gente ver como é que a gente joga nesse spot. Esse aqui é um jogo de Mystery Bounty. A gente estava aqui 3 de 12. Item era 87, aquele City Goal do Poker Stars. A situação era essa. O cutoff foi de all-in com 17 big blinds e a gente vai dar uma olhadinha no nosso range de call aqui e vamos dar uma olhadinha também como jogam as outras posições também e ver o que a gente acha de mais interessante. Bom, vamos lá. Aqui a árvore que eu rodei antes de editar o range do cutoff. Vamos ver necessariamente o spot em si. O cutoff ele foi de all-in aqui e realmente é uma situação que eu escolhi para a gente dar uma olhadinha porque é uma situação rara e pelo que a gente vê aqui, realmente na teoria o cutoff deveria ter só isso aqui de open shove, 2,6% do range, então é um spot que vai acontecer de forma bem rara realmente. Bom, vamos lá. Essa aqui são as mãos de open shove, alguns pares médios ali, algumas Broadway suited e os ases offs mais fortes, né? Contra o shove, a gente deveria jogar com esse range de call aqui. O par de 3, na hora, no spot, eu não pensei em pagar, mas eu fiquei bem curioso, assim, por ser um spot que é difícil de a gente ver em game, então eu achei um spot interessante para a gente dar uma conferida no nosso range de call. Então esse aqui seria o nosso range de call, os pockets aí 7, 7 mais, as damas, vala suited, rei dama suited ali todo mixado, né? Pelo que eu olhei aqui o range do Big Blind, vamos só voltar aqui no spot. Então, é quase todo efetivo do Big Blind, então o Big Blind tem um range de call bem parecido que o nosso. E pelo que eu vi aqui, o único que abre um pouquinho mais o range é o Small Blind, porque ele tem o dobro do stack efetivo, então o Risk Premium para ele é menor para o Small Blind, então ele abre um pouquinho mais o range de call aí até, no caso dos pockets, chegando até o par de 4, que se tratando de uma semi-FT, é um call bem loose mesmo. E só que eu fiquei na dúvida aqui, porque tem alguns jogadores que em Mystery Bounty, por tomar alguns calls assim com range um pouquinho mais wide, eventualmente alguns jogadores vão jogar de shove o topo do range. Então eu fiz uma segunda análise aqui, colocando uma frequência de open shove para além das mãos naturais de open shove. Então eu coloquei uma frequência de 25%, aqui um quarto das vezes, ou melhor, um quarto dos jogadores aí de Mystery Bounty que poderiam chovar ali as mãos, algumas mãos melhores, né? Como as asas e rei, as valas suited. E isso não influenciou no nosso range de call aqui. Então, mesmo que às vezes a gente se sente mal por fazer um call contra alguns jogadores que vão estar fazendo esse open shove com mãos premiums, a não ser que você tenha um note muito específico, aí a gente teria que rodar uma mão ali colocando 100% de shove num asas e rei para calcular. Mas contra o field, que a gente não vai ter essa informação específica,
colocando aí mesmo que 1/4 das vezes as mãos prêmios joguem de all-in junto com as mãos naturais de all-in, mesmo assim o nosso range de call não mudou muito, né? Se a gente comparar os dois aqui, ele mudou aí de nada, na verdade, né? 3.5 para 3.5. Então, a influência no nosso range de call foi bem baixa. Então, isso também é uma coisa que em Mystery Bounty a gente começa a ter que se preocupar um pouquinho. E talvez seja importante ali fazer note quando a gente vê algum jogador fazendo open shove com mãos prêmios ali, para aí sim a gente tá fazendo algum estudo mais específico ali, utilizando um range de call um pouquinho mais tight. No mais, aqui voltando para situação normal da mão, a gente pode dar uma olhadinha aqui nos primeiros, vamos dar uma lembrada aqui no spot, mais visual aqui. Então, os 3 primeiros stacks sendo cobertos pelos 3 últimos, né? Então, já dá para supor aqui que esses primeiros 3 ranges vão jogar um pouquinho mais tight, né? Então, esse aqui é o range do TG, do hijack, são ranges tights, né? Sem nenhuma surpresa aqui, sem nenhum grande ajuste aqui para o Mystery, né? No caso do Button, é interessante observar que o Button é um spot que eu fico em dúvida muitas vezes, porque o Button ainda está cobrindo o Big Blind, porém está sendo coberto pelo Small Blind. Então, e sendo um cenário ali que tem muito ICM, né? O Small Blind pode nos pressionar bastante, até porque, além de pressionar os stacks médios, também tem incentivo, né, de pegar um price extra ali com o Mystery, né? Então, o Small Blind pode tentar explorar bastante o Big Blind, né? Então, só que contrapartida disso é que o Big Blind o Button ainda está cobrindo o Big Blind, então ele ainda também tem incentivo para jogar, né? Então ele tem um incentivo para não jogar contra o Small, mas tem um incentivo para jogar contra o Big Blind. E aí a gente vê o nosso range de Open do Button e tá bem wide. Para ser uma CMFT aqui, o fato de cobrir o Big Blind nos mantém em um jogo loser para uma CMFT, né? Por estar cobrindo o Big Blind. Então, mesmo ficando exposto, assim, vamos dizer assim, ao Small Blind, principalmente se o Small Blind for um bom jogador, pode nos explorar bastante mesmo, assim o Button joga bastante mão ali de Open. Se a gente dá uma olhadinha aqui no range de tribet do Small, realmente o Small Blind está tribetando bastante, ó. Vermelho é as tribets no all-in, e tribet all-in tem bem algumas mãos isoladas aqui, mas é mais tribet no all-in. E aí tá tribetando todos os AX off, então tá jogando bem agressivo, até algumas suited aqui da borda, né, do range de flat, né? Então, realmente tá tribetando bastante. O Button aqui começa jogando 42 e ele reage ao Small Blind, a tribet do Small Blind. Se a gente somar aqui, Call e Forbet, dá uns 17%, então a gente está foldando mais da metade das mãos, né? Quase 2/3 das mãos, né? Esse seria o nosso range de reação contra o Small Blind. Então, aqui também não vejo não vi muitas surpresas aqui.
e a gente foldando bastante, né? Tanto que a gente está foldando metade do nosso range não das brothers off, de todas as mãos off, né? Então isso gera bastante fold, né? Bastante fold. Então a gente está foldando bastante para o small blind, mas mesmo assim a gente ainda abre o nosso range wide, mesmo que tendo que foldar bastante para o big blind. E para o small blind, desculpa. E o small blind pressiona bastante o big, né? Pressiona bastante, ele quase não tem fold contra o big blind, ó. Quase não tem fold, tá jogando bem agressivo, até mãos ó, 9, 5 off, fazendo raise. Rei 2 suited chove, né, para pouco mais de 20 big blinds, né, bem agressivo, né, bem agressivo. O small blind tá jogando bem agressivo. Por conta dos dois incentivos, né, pode pressionar muito o big blind pelo cenário de CM e também por estar cobrindo, né? Então faz com que ele jogue muitas mãos aqui, o small blind. Eu acho que esses foram os aspectos mais interessantes da mão. E aí a mão passou em fold mesmo, que eu tava gravando. E aí todo mundo foldou, infelizmente não teve showdown. E é isso, galera. Valeu. Quem assistiu até o final aí, por favor, deixa um like aí, deixa um comentário aí. E é isso. Até o próximo vídeo.